Sexta, 7h30 da noite. Aqui no Canal Gov. Estamos aqui no ar, o Bom Dia Ministra, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos, e se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Mello e hoje eu, meus colegas e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, estaremos com você nessa próxima hora. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. E para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Vamos lá, pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Setembro terminou com boas notícias de políticas para as mulheres. Todas elas foram anunciadas durante a 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres realizada aqui em Brasília. Nos últimos dias, estou falando, por exemplo, da pensão especial para filhos e dependentes de mulheres vítimas de feminicídio, da ampliação da licença maternidade em caso de mães de recém-nascidos internados, enfim, uma pequena amostra do que teremos hoje nessa conversa com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Obrigada pela presença. Bom dia, ministra. Muito obrigada, Karine. Muito obrigada a todos os ouvintes, todas as rádios desse país. É um prazer estar aqui novamente. Já vamos falar bastante da 5ª Conferência, ministra, mas eu já quero começar com essa notícia maravilhosa da ampliação da licença maternidade e do salário maternidade para pessoas crianças que ficam internadas, recém-nascidos, às vezes a mãe também fica internada. Eu queria que a senhora explicasse para a gente os critérios, né, dessa ampliação de licença maternidade que é tão importante nesse momento. Sim, mais uma conquista para as mulheres, de fato, né? Esse é um momento sempre de muita vulnerabilidade da mãe, de muita insegurança. Então, nesse momento em que o presidente Lula sanciona, né, mais esse projeto de lei, o 386, que obviamente passará por uma regulamentação, né, onde estabelecerá o funcionamento, os critérios, mas é uma licença de fato que prorroga, né, por 120 dias após a alta hospitalar e também a ampliação do salário maternidade, no sentido de que em qualquer caso de complicação do parto, de necessidade de maior tempo de internação, a mãe de fato não tem a preocupação de que ela está com o tempo menor, né, para que ela possa continuar em casa cuidando da criança, né? Então essa é uma luta que nós tivemos durante muito tempo para a licença maternidade, e a gente viu o que isso significou do ponto de vista dos cuidados mesmo das crianças, da diminuição da mortalidade infantil, quer dizer, de todos os benefícios que essa lei já trouxe, né, lá atrás. E essa foi uma luta grande das mulheres, porque a sociedade também resiste quando se fala em licença maternidade. Agora estamos aí às vésperas também de votar a licença paternidade, isso, de regulamentar, enfim. Então é uma grande conquista para as mulheres, né? Essa é uma pauta que sempre esteve muito, sempre frequentemente aparecendo aonde a gente vai, aonde a gente chega, as mulheres reiterando a importância desse momento na vida delas. Então, mais uma conquista aí para as mulheres. Sem dúvida. Então só para localizar, ministro, o nosso ouvinte e o nosso telespectador, agora, então, as mulheres que tiverem
internadas, né, com seus bebês recém-nascidos, às vezes prematuros ou com alguma outra comorbidade, e a própria mulher tem alguma complicação no parto. Isso. A licença maternidade, então, passa a contar após a alta. A alta hospitalar, ela pode ser ampliada para até 120 dias após a alta hospitalar. Então, isso é um ganho, né? Às vezes de 10 dias, 15 dias, 20 dias, mas que faz muita diferença para as mães, para as mulheres. Notícia maravilhosa. Ministra, vamos começar a chamar as rádios para conversar com a gente? Vamos lá. Então, vamos embora. Vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. E aí a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões. Vamos lá para o Revista Brasil, com o Renato Ribeiro, que já está lá, com o Walter Lima também ancorando o programa de lá. Olá, Renato Ribeiro, um ótimo dia para você. Olá, Karine, bom dia. E bom dia, ministra. Ministra, eu queria saber o que está faltando para haver um combate ali para reduzir os casos de feminicídio no país e também os casos de estupro, que são, os números apontam um crescimento a cada ano nesse número de casos. E eu queria saber o que está faltando, uma articulação com os estados, é um atendimento na delegacia, são denúncias ali. O que falta aí para a gente poder ter uma diminuição nesses números? Bom dia, Renato, da Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões, é um prazer. Olha, essa é a pergunta que mais me provoca, porque de fato é inadmissível, não é, que até hoje nós tenhamos mulheres mortas por serem mulheres. Então, foi a primeira entrevista que eu dei para a Rádio Gaúcha, assim que eu cheguei há quase 5 meses, onde na Semana Santa tinham havido 12 feminicídios naquela semana no Rio Grande do Sul. E agora eu voltei ao Rio Grande do Sul, são 60 feminicídios, né? E cada estado é assim. Nós temos mais de 800 feminicídios neste ano, de janeiro a junho. E é mesmo inadmissível. Inclusive, agora, na nossa conferência que concluiu ontem, eu pedi que se colocasse uma urna para que todas as pessoas escrevessem que tipos de ações, de propostas nós podíamos propor para cada região do país, porque nós temos uma grande diversidade e cada região do país tem uma característica, tem uma incidência, tem uma forma, né, onde essa violência contra a mulher acontece, e por isso eu estou muito interessada em olhar as respostas dessas mulheres. Mas, de fato, também conversando com o presidente Lula, com o ministro Sidônio, para que a gente tome uma medida muito mais unificada no país, né, mas uma medida mais drástica mesmo. Nós vamos ter que fazer, se for uma campanha permanente, uma campanha mais eficiente. Tenho conversado com os governadores aonde eu chego, né? Temos reunido especialistas para a gente entender o que está acontecendo. Claro que a resposta é sempre essa, não é? A banalização, o machismo, né? Essa ideia do poder dos companheiros, dos agressores, dos parceiros das mulheres, e a gente sabe que há um contexto histórico aí, sempre muito pesado em relação às violências. E é uma grande parte, é uma grande maioria das mulheres brasileiras sofrem violência, das mais simples até, como nós dissemos esse ano na campanha de agosto, né? Agosto Lilás. Agosto Lilás, que não deixe chegar ao fim da linha, ligue 180. Então é isso que a gente pretende, né? Reunir, essa é uma prioridade do Ministério das Mulheres, do nosso governo. Nós temos que dialogar e descobrir formas mesmo, seja penas mais pesadas, seja campanhas de conscientização, formação, inclusão dos conteúdos nas escolas. Nós temos medidas preventivas, medidas mais a curto prazo, que nós temos que tomar a médio prazo, longo prazo, mas essa, sem dúvida, é uma prioridade do nosso Ministério, que a gente tem conversado sempre com todos os atores, setor público e privado. Aliás, ministra, já vamos reforçar aqui o canal de denúncia, que é o Ligue 180, que funciona 24 horas, os 7 dias da semana. E quando liga,
é uma mulher que acolhe, não é? Isso mesmo. Eu estive lá, agora no Augusto Lilás, visitando, fiquei emocionada de ver 330 mulheres, geralmente jovens, que ficam o dia todo, e isso é pesado, por isso também tem psicólogo, inclusive, que atendem essas mulheres, porque elas ficam com um fone de ouvido, recebendo, acolhendo essas denúncias por 24 horas, os 7 dias da semana. E não é só a escuta, é a escuta, o encaminhamento, a orientação, e são dados muito importantes, né? Nós lançamos o Data Mulheres na conferência, que vai exatamente analisar, agregar, estudar esses dados, porque é tudo isso que vai fazer a gente a criar respostas mais efetivas para a vida das mulheres. Sem dúvida. Ministra, vamos seguir, vamos lá para o Grupo Marajoara e Portal A Província, porque a Marina Moreira está com a gente também. Oi, Marina, bem-vinda, um ótimo dia para você. Obrigada, bom dia a todas, bom dia, ministra Márcia Lopes, bom dia, Karine Mello, todo mundo que está acompanhando. Bom, o enfrentamento à violência é uma prioridade e a gente sabe disso. Além das leis existentes, quais são as 2 ações ou programas mais inovadores que o Ministério das Mulheres está implementando agora para romper esse ciclo da violência, focando tanto na prevenção quanto na proteção da vítima? Bem, Marina, bom dia, do Grupo Marajoara, é um prazer falar com você também. Muita gente do Pará na nossa conferência aqui, que terminou ontem. Na verdade, nós temos uma Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência, nós temos uma série de programas, programas pró-equidade, programas programas que implementa serviços importantes como a Casa da Mulher Brasileira, que é uma estrutura integrada de serviços, porque nós temos o acolhimento das mulheres vítimas de violência, nós temos a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Delegacia Especializada, a Patrulha Maria da Penha, o Instituto Médico Legal, ou seja, as mulheres estão ali, são acolhidas e se sentem já atendidas. Os centros de referência, que é um equipamento menor, mas também com assistente social, psicólogo, advogado, onde as mulheres vão e se sentem muito acolhidas. Então, uma grande prioridade é essa, que se tenha mais casas da mulher brasileira e centros de referência. Uma outra prioridade, que é no âmbito da prevenção, e eu já estive com o ministro Camilo, é que a gente assegure que em todos os currículos escolares, do nível fundamental até a universidade, conteúdos sobre a questão de gênero, sobre a questão da prevenção à violência. Se a gente não mudar essa realidade, a mentalidade, a visão das pessoas, o que dizem ser uma cultura instalada, nós não vamos mudar esses índices. Tivemos reunidos com os reitores de todas as universidades federais para que urgentemente a gente implemente políticas de atenção aos estudantes, aos professores, aos funcionários das universidades, inclusive cuidotecas, para que as mulheres possam estudar à noite, que as mulheres se sintam, inclusive, seguras. Nós temos aí uma série de medidas, o Não é Não, que prepara, que forma toda a rede de entretenimento, de bares e restaurantes, para que as pessoas saibam lidar com uma situação onde a mulher chega, são estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas e muitas vezes as mulheres que estão lá, que têm o direito de estar, são geralmente, chegam a agressões absurdas. Nós tivemos já situações de estupros dentro de estabelecimentos. Então, também, junto com a UNB, com as universidades, esse curso, essa formação, esse protocolo Não é Não. São inúmeras medidas que nós temos e que nós estamos priorizando para a prevenção e para a contenção desse processo de violência cada vez que tem crescido. Eu tenho falado muito, tenho pedido, solicitado reuniões com todos os prefeitos de cada estado, porque não há dúvida que uma liderança no município ele pode fazer a diferença. E eu tenho dito, se cada prefeito disser, aqui nesse município nós não teremos mais violência contra a mulher, isso muda a realidade. Então são inúmeras medidas, a gente fica
todos os dias pensando em novas estratégias para a gente se comunicar, para a gente articular, para a gente usar bem os recursos disponíveis que nós temos em cada estado do país. Inclusive, né, no Pará, que agora nós teremos a COP30, tenho conversado com a secretária Paula Gomes para que a gente, de fato, né, também envolva nesse momento as mulheres, toda a rede de proteção do Estado, porque quando vem um evento grande, nós sabemos que também as situações de violência, elas acontecem. Então, são inúmeras medidas, né, que nós temos, e essa é uma meta que a gente não pode de forma alguma abandonar. Nós temos que, a única possibilidade é a gente superar e a gente erradicar a violência contra as mulheres nesse país. De Belém do Pará, ministra, a gente vai a Salvador. Vamos lá para a Rádio Antena 1, porque a Luane Ribeiro está com a gente também. Oi, Luane, um bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Bom dia a todos. Ministra, falando sobre a COP30, que acontece na região norte, nessa semana pudemos ser testemunhas de um fato que aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores de uma cidade desta região. Uma mulher, uma vereadora, disse que era a favor da violência contra a mulher. Eu gostaria de saber da senhora como o Ministério vem contribuindo na formação dos nossos políticos diante deste assunto que é altamente grave. Oi, Luane, bom dia da Rádio Antena de Salvador, que bom, também tivemos aí com muitas mulheres baianas, mulheres fortes, né, muito animadas para essa luta. E, sem dúvida, né, infelizmente, nós vivemos tempos no Brasil e quando a gente tem governos, né, que banalizam a vida, né, nós sabemos bem o que aconteceu nesses últimos anos no nosso país. Então, o próprio incentivo do uso de armas, né, processos muito autoritários, processos que interromperam a participação, a formação, a própria relação do governo federal com os estados e municípios. Isso atrapalhou muito a vida, né, e as metas e todo o processo que nós vínhamos construindo em relação a todas as políticas públicas, inclusive as políticas para as mulheres. Uma das primeiras ações também, iniciativas que eu participei aqui na Câmara Federal, foi de uma coletiva sobre violência política de gênero, né? Então, nós temos violência política de gênero, nós temos ainda um processo muito conservador em relação à participação das mulheres na política. Esse é um processo que, inclusive na conferência, nós tivemos esse debate também, né, sobre como fazer formação e como a gente mudar essa realidade na vida das mulheres, para que elas se coloquem. Agora, é claro que esse processo conservador, essa despolitização, essa forma, não é, às vezes, também, não é, de um processo muito machista, de uma interferência machista, também é realizado, é uma prática também de mulheres, infelizmente. Então, é claro que o que você nos conta, não é, isso causa absoluta estranheza, porque a última que poderia dizer que é um processo natural a violência contra a mulher é uma mulher. Mas eu também já vivi isso. Eu conversei com uma esposa de um prefeito que dizia: já que eu não deixo o meu marido fazer comigo o que ele quer, ele que faça com as crianças. Eu lembro desse processo que foi uma denúncia gravíssima no Brasil. E como assistente social e trabalhando no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós enfrentamos essa situação. Então, infelizmente, né, nós temos ainda uma alienação, né? Nós temos processos ainda muito atrasados, né? Que são inadmissíveis, inclusive ilegais, não é? A nossa Constituição não permitiria jamais, ainda mais uma pessoa que tem um mandato legal, né? Então, nós precisamos avaliar em que circunstâncias isso foi dito, né? Mas é claro que eu espero que, inclusive, a própria Câmara de Vereadores, a comunidade, as mulheres desse município né, entendam isso e tomem as providências devidas. Nós fazemos muita formação, nós estamos investindo muito em formação, em comunicação, em aproximação com os estados e municípios. O governo federal tem feito as caravanas do governo federal em vários estados, né? Eu tive a oportunidade de participar no Rio Grande do Norte e agora no Maranhão. E é muito importante, porque
a gente dialoga, né, com os prefeitos, com as secretárias municipais, com vereadoras, com todos aqueles que integram aí essa vida política das cidades do Brasil. E é só assim, é explicitando, é dando visibilidade, é a gente buscando argumentos, é a gente entendendo a realidade, quantificando também, né, essas nossas realidades, que nós vamos encontrar melhores respostas para todo esse processo. Mas as mulheres estão avançando muito na radicalização das suas posições em relação à defesa intransigente dos seus direitos. É isso. Ministra, de Salvador, a gente vai a Campos dos Goitacazes. Vamos lá para a Rádio Live, porque o Léo Pulha está com a gente também. Oi, Léo. Bom dia para você. Ó, seu microfone fechado, Léo. Bom dia, Karine. Agora Bom sim. dia, ministra. Ministra, a gente aqui na Live FM, a gente tem muita audiência de mulheres da zona rural, da região norte e noroeste fluminense, né? E essas mulheres, elas estão distantes não só das delegacias de atendimento à mulher, mas toda a infraestrutura do Estado, de postos de saúde, escolas, creches, e a rede de transporte aqui no interior do estado do Rio é péssima. Essas mulheres também são submetidas a jornadas de trabalho muito duras na lavoura. Eu queria saber se o Ministério tem políticas específicas para a mulher do campo. Bom dia, Léo. Importante lá da Rádio Live, né? Live mesmo, do Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Na verdade, né, felizmente, é crescente no país a participação das mulheres do campo. Nós temos um fórum no Ministério, que é justamente o Fórum de Mulheres das Águas, Campos e Florestas. São mulheres valentes, mulheres que atuam, né, nas áreas rurais. Nós temos um processo aí voltando, né, a valorização, porque o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário havia sido extinto, mas voltando os programas da agricultura familiar. E é claro que as mulheres se empoderam, as mulheres se mobilizam, as mulheres ganham autonomia quando elas têm esse espaço garantido. E elas trazem para nós também que elas vivem as situações de violência. Então, temos conversado com o próprio ministro Paulo Teixeira sobre vários programas, os quintais produtivos, né, o próprio PAA, os programas que dão às mulheres, né, essa condição de maior estabilidade no seu trabalho no campo, valorizando isso. Temos fóruns com as mulheres quebradeiras de coco babaçu, temos o Fórum das Mulheres Pescadoras e Marisqueiras. Então, cada vez mais a gente tem visto a organização dessas mulheres do campo. E aí também, né, seja programas de transferência de renda, seja programas de formação dessas mulheres, seja o apelo para que os programas e os serviços públicos da área urbana cheguem na área rural. São programas que devem ser descentralizados, não é? Nós temos, inclusive, ônibus que atendem as mulheres, que fazem, não é, exatamente, vão, acompanham, seguem as distâncias onde as mulheres estão, e cada vez mais nós temos que cuidar disso. Nós temos ainda áreas muito isoladas, muito distantes em todo o país. E claro que no caso do Rio de Janeiro é muito importante que a Secretaria Estadual de Mulheres, que o Conselho Estadual de Mulheres conheça, mapeie nos 92 municípios do Rio de Janeiro o que acontece com as mulheres, onde estão as mulheres do campo, como elas vivem, que tipo de demandas elas têm. É isso que tem que integrar o Plano Estadual de Política de Mulheres do Rio de Janeiro. E nós, do governo federal, com os governos estaduais e municipais, é que vamos, não é, dimensionar as demandas, as necessidades, para que a gente amplie essas políticas públicas. E para as mulheres do campo isso é fundamental. Elas são as grandes protetoras, inclusive, não é, do meio ambiente, do cuidado com a natureza. E elas têm absoluto direito de se sentirem seguras e protegidas. E se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministra, e hoje a gente recebe aqui a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. E se você chegou atrasado, quiser resgatar o conteúdo dessa e de outras entrevistas da ministra Márcia e de outros ministros aqui, é só ir lá no nosso canal no YouTube, @canalgov, ou na Rádio Gov, radiogov.abc.com.br.
Ministra, vamos embora para Manaus, vamos lá para o portal A Crítica, porque a Emily Souza também está com a gente. Oi, Emily, bom dia para você. Olá, bom dia, tudo bem? Ministra, aqui no Amazonas foi onde aconteceu esse caso de uma parlamentar falar que uma mulher merece ser agredida. O Amazonas, apesar de ser, digamos assim, logisticamente isolado, ainda assim acompanha altos números de feminicídio, de violência contra a mulher. A gente sabe que esse problema logístico ele faz com que as mulheres tenham menos acesso a essas questões de denúncia e também até programas sociais do governo. Como que o governo tem pensado para a Amazônia, né, que a gente sabe que são limites bem maiores e também problemas mais difíceis, digamos assim, em questão de estrutura? Como que o governo tem se preparado para combater esse tipo de violência, né, que persiste principalmente no interior do estado? Bom dia, Emily. Um prazer falar com você do portal A Crítica aí de Manaus. Eu estive aí em Manaus na Conferência Estadual de Política para as Mulheres. Fui visitar, inclusive, a obra em construção da Casa da Mulher Brasileira. Eu, inclusive, levei, né, e perguntei, questionei sobre aquela situação da mulher indígena que, enfim, que está presa agora, né? Ela está respondendo porque ela sofria violência e cometeu um homicídio, enfim, mas que ficou presa e nesse tempo ela ficou 9 meses sendo estuprada, sendo violentada, teve o seu bebê na cadeia, né, por guardas municipais, enfim. E aí nós chamamos, né, a Defensoria, Ministério Público, a delegacia para que tomassem as providências. Então, de fato, eu conversei muito também com os movimentos sociais quando eu estive aí, para que nós tivéssemos, né, estratégias específicas, já que a região toda amazônica tem mesmo uma realidade, né, muito particular. Quer dizer, em pensar numa atenção remota, né, nós tínhamos um barco das políticas públicas, à época, quando eu estava no MDS, mas que depois ele foi desativado, né? Então, nós vivemos de 2016 a 2022 um processo muito triste de destruição, de desmonte das políticas públicas. E tudo que a gente pensa é que os governos têm sempre que partir do que existe e ampliar e melhorar e não retroceder. Mas o presidente Lula, né, desde 2023, tem retomado esse processo do Pacto Federativo, do fortalecimento, do nosso entendimento, né, daquilo que são as realidades. E aí no Amazonas, sem dúvida, são realidades muito específicas, né, de pessoas que às vezes viajam 40 horas de barco para chegar a um determinado serviço público. Então, esse processo de descentralização, de deslocamento das equipes, né, no atendimento às regiões remotas, né, isso é sempre uma meta, né? Nós estamos cada vez mais conversando com os estados, por isso esse trabalho de articulação com os estados e com os municípios. Por isso a nossa luta para que cada estado tenha a sua secretaria de política para as mulheres, fazendo a gestão, tendo um bom diagnóstico, tendo um plano, porque sem isso, se a gente não quantificar, se a gente não compreender as realidades, se a gente não souber, né, qual é a forma de funcionamento desse atendimento às mulheres, nós não vamos sair do lugar, né? E também dos municípios. Então, nós estamos estimulando cada vez mais as equipes remotas, as equipes de atendimento, assim como as agentes comunitárias de saúde, o saúde da família, porque o trabalho das mulheres, da política de mulheres, ele é intersetorial, ele é transversal. Então, nós dependemos da saúde, da educação, da cultura, da assistência social, da agricultura, para fazer chegar esses serviços a todas as mulheres. Nós estamos discutindo e, sem dúvida, estamos estimulando, né, estamos pedindo, inclusive, emendas parlamentares para fazer com que esses equipamentos, sejam os barcos, sejam
vans, carros que cheguem, que passem por estradas, às vezes muito difíceis de chegar até o local, nós tenhamos isso, e a ampliação desses serviços está sempre nas nossas prioridades. E também vamos, né, debater com as mulheres, mais uma vez, fazendo um grande seminário no Amazonas, aí no Amazonas, sobre todas essas questões dos pequenos municípios. Ministra, a senhora já mencionou essa parceria que precisa ser feita com prefeituras, com os estados, né? E certamente também é preciso fazer uma parceria aí até com o Poder Judiciário, né? O Legislativo, com os poderes também. E queria saber como é que a senhora vê hoje a resistência, porque a gente sabe que em alguns estados, algumas regiões, há uma resistência ainda em adotar essa política para as mulheres por uma questão cultural mesmo, né? Às vezes determinado prefeito, né, ou governador, ou vereador, ou quem quer que esteja ali na ponta, não dá a devida atenção, ou porque não conhece os problemas, porque não vive a realidade, não tem ninguém ali, ou por falta de interesse mesmo. Eu queria saber como é que a senhora vê esse cenário hoje, né? Porque não depende só do governo federal, né? Como é que está esse pacto em relação a isso hoje, ministra? Bem, esse é um dos pontos que eu entendo mais importantes nesse processo. Eu tenho dito isso, né? Não é o governo federal que vai dar conta de responder e de cumprir a Constituição Federal. Essa é uma responsabilidade de todos os entes. Tivemos agora uma mesa temática muito importante na nossa 5ª conferência, chamando, né, a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, algumas deputadas que estiveram lá, justamente para a gente discutir o que é o Pacto Federativo, quais as atribuições em todas as políticas públicas do nível federal, estadual, municipal, quais as estratégias de participação da sociedade civil. É sempre muito importante que os movimentos sociais estejam atentos a essas demandas das realidades. Nós não podemos nos acomodar diante dos indicadores, diante, né, das violências, diante da não participação da mulher, inclusive no âmbito do trabalho, né, no âmbito da educação. Então, eu vejo hoje com muito otimismo, porque cada vez mais, principalmente as mulheres, né, elas estão muito mobilizadas. Tanto é que nós tivemos aí 6.000 mulheres participando da abertura da nossa conferência, quase 5.000 mulheres participando durante esses 3 dias, não é? E prefeitas, vereadoras, gestoras, fizemos uma reunião com todas as gestoras estaduais, dizendo justamente isso para ela, né? E nós estamos buscando todos os estados. Nós temos ainda 3 ou 4 estados que não têm secretarias estaduais de política para as mulheres. E essa é uma luta, não é? Como você disse, às vezes por falta de visão do próprio parlamentar, ou do próprio governador, enfim, governadora, não é? Ou que essa área sempre foi muito subutilizada, inclusive, e desconsiderada. E cada vez mais nós estamos vendo, né, que nós precisamos assegurar que cada estado tenha um órgão de gestão de política para as mulheres. Isso muda muito quando tem uma ação efetiva do estado, porque o estado tem a responsabilidade de coordenar, de garantir um sistema de informação, de monitoramento das ações dos municípios, né? De, junto com o governo federal, cofinanciar os programas que acontecem nos municípios também. E quando as prefeituras municipais criam, por menor que seja o município, ele pode ter uma coordenação, ele pode ter um departamento, ele pode e deve ter uma Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, porque é esse órgão que vai fazer essa articulação com todas as áreas. As mulheres têm que ser atendidas na saúde, na educação, na assistência social, na agricultura, em todas as áreas. Então, o presidente Lula valoriza muito isso, essa relação com os governadores, com os prefeitos, com prefeitas, com os parlamentares, e essa é uma das nossas metas. Nós temos uma Secretaria Nacional que cuida dessa relação federativa, não é? E também essa articulação aqui entre os ministérios e entre todas as áreas de políticas setoriais. É uma questão mesmo da gente democratizar essa relação e de discutir coletivamente essas realidades, às vezes tão duras, mas realidades também tão boas, né? Porque as mulheres são potentes e
elas estão muito determinadas a lutar por suas vidas e seus direitos. É isso, e que bom que essa sensibilização está sendo feita. Vamos embora, ministra, vamos lá para Caruaru, vamos lá para a CBN Caruaru. Antônio Marcos está aí com a gente. Oi, Antônio Marcos, bem-vindo. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos. Ministra, nós temos inúmeras ferramentas, né, à disposição das mulheres no combate à violência feminina. E mesmo assim, né, dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados esse ano, indicam um aumento aí no número de feminicídio aqui no Brasil. Eu pergunto à ministra, quais são, então, hoje os principais desafios para combater a violência contra a mulher, ministra? Bom dia, Antônio Marcos, aí de Caruaru. Eu estive em Caruaru inaugurando uma lavanderia coletiva e que depois voltamos e está funcionando muito bem. Mas estive também num centro de atendimento e formação de mulheres, conversei com as costureiras, que infelizmente nós podemos dizer que é praticamente trabalho escravo, porque nós fizemos essa denúncia, costureiras que recebem 10 centavos por peça costurada, não é? E que são peças de roupas que vão depois para as grandes marcas. E eu falo disso porque é claro que as condições de vida das mulheres, as condições de trabalho, de renda, tudo isso interfere, influencia muito na questão da violência contra as mulheres. Então, para que a gente não tenha violência contra a mulher, é preciso que as leis sejam respeitadas. É preciso que as mulheres ganhem, por exemplo, que a lei de igualdade salarial seja colocada em prática para a mesma função, o mesmo salário. Essa é uma luta que nós estamos perseguindo. E quanto mais equipamentos, serviços as mulheres tiverem, como é o caso das lavanderias, como é o caso, né, de serviços comunitários a serviço da mulher, isso dá para ela o tempo livre, o tempo dela continuar podendo participar da vida da comunidade, dela poder estudar, né, e todo tipo de prevenção. Nas lavanderias, nos projetos comunitários que nós temos feito com as universidades de formação, de cooperativas. Isso mostra a organização das mulheres, isso mostra que quanto mais ela participa, mais informação ela tem, mais segurança ela tem e mais ela consegue enfrentar a violência contra a mulher. Mudar a consciência, não é? Dizer que a mulher tem o direito e o dever de denunciar, que nenhuma violência pode acontecer, isso é fundamental. Começa com um xingamento, com um empurrão, com um tapa e que chega no feminicídio. Então, o que nós temos que fazer. E aí, Antônio Marcos, a mídia é fundamental. Se todos os dias a mídia falar disso, nós teremos uma outra realidade. Então, nós fazemos um apelo aqui, né, para que Caruaru, e eu estive também em alguns municípios de Pernambuco que disseram, nós estamos há 100 dias sem feminicídio, nós estamos há 120 dias sem feminicídio. É isso mesmo, nós temos que ter essa marca, esse controle. Caruaru tem uma experiência importantíssima, porque tem uma das ruas, ela tem o Centro de Referência da Mulher, ela tem o Ministério Público, ela tem a Defensoria. Eu fui visitar a Patrulha Maria da Penha. É um exemplo, né, de trabalho que é feito para conter a violência, para fazer a prevenção e não permitir que nenhum índice de violência cresça nesses espaços. Então, é um processo que a gente tem que investir diariamente. Mas quando tem uma rede de proteção às mulheres, os índices, não há dúvida que eles caem, não é, cada vez mais, e que as mulheres passam a ser protagonistas da sua história, da sua vida, das suas comunidades e passam a liderar processos educativos, formativos para todas as gerações. É isso, ministra. A gente tem pouco tempo e muita coisa pela frente ainda. Vamos acelerar um pouquinho e a gente vai lá para o portal Folha de Londrina, lá no Paraná, porque o Luiz Fernando Wiltenburg está comigo. Me diga aí, é Wiltenburg mesmo ou Luiz Fernando? Bom dia. É isso mesmo, é Wiltenburg. Bom dia, ministra, bom dia a todos. Ministra, nos últimos anos, o Brasil assistiu a movimento de retrocesso dos direitos das mulheres, né? Queria saber como o Ministério avalia a necessidade de construir consensos sociais para blindar conquistas históricas contra possíveis mudanças políticas futuras.
Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Portal Folha de Londrina. Londrina é a minha cidade. Opa! Para onde eu volto, né, todos os finais de semana. Quero dizer, Luiz Fernando, eu tenho a impressão que você está se referindo mesmo, né, a esse processo último que nós tivemos de muito retrocesso nas políticas públicas e onde as mulheres são muito afetadas. Nós vimos que na pandemia, né, quem teve mais impacto, quem sempre sofre muito mais são as mulheres. E as mulheres de periferia, as mulheres pretas, né, as mulheres mais pobres, porque é claro que em qualquer crise, né, as desigualdades elas aparecem muito mais, né? E nós sabemos também que em qualquer desastre climático o impacto é sempre muito maior para as mulheres. Nós temos então leis muito importantes no Brasil e nesse sentido nós estamos cada vez mais conquistando essas leis, mas diante de processos de retrocesso que nós vivenciamos, né, onde programas foram fechados, onde nós não tivemos ampliação de novos serviços, né, e nós tivemos que voltar atrás e agora, a partir de 2023, o presidente Lula teve que retomar tudo de novo, né? Eu estive na transição, participei em todas as políticas públicas, né? Os CRAS fechados, não ampliação de CREAs, de centros de população de rua, de hospitais, dos centros odontológicos, do Minha Casa Minha Vida. Então, na verdade, o que está acontecendo agora, felizmente, é que não só os programas voltaram a partir de 2023, mas eles estão sendo ampliados em todas as áreas, né? Nós estamos vendo aí o ministro Padilha anunciando praticamente todas as semanas novas ações, né? Ministro Camilo, ministra Macaé, as ministras, né? Todas, e nós também do Ministério da Mulher assinando, o presidente Lula sancionando leis importantes. Então eu acredito muito que nós estamos num momento bom de novo do Brasil, com crescimento econômico, com quase pleno emprego, né? Apesar dessas contradições todas que nós já apontamos aqui. Eu não tenho dúvida, eu tenho dito isso, que o ano que vem nós temos eleições e que nas eleições do ano que vem a nossa defesa é para que a gente tenha sempre 50% da participação da mulher na vida pública. E mais um apelo que a gente tem feito, que ninguém tem que votar em mulheres e homens que agridem as mulheres, que bancam a violência contra as mulheres. Nós temos que votar em mulheres e homens que, de fato, defendam as mulheres, defendam os seus direitos e a preservação das suas vidas. Ministra, agora a gente vai para a nossa segunda rodada de perguntas. Vamos fazer rapidinho? Pergunta rápida, resposta rápida. Então já vou começar aqui perguntando para a senhora sobre, foi anunciado também durante a 5ª Conferência Nacional, uma pensão especial para filhos dependentes de mulheres que sofreram aí feminicídio, né? Crianças órfãos. E aí ela foi regulamentada, a norma já existia e foi regulamentada. Eu queria saber dessa novidade, o que muda, o que a gente pode esperar aí com isso? Bem, como eu disse, né, as pessoas mais pobres são sempre as mais impactadas, né? E, claro, ter acesso à renda é um direito fundamental constitucional no artigo 6º da Constituição. E aí o presidente Lula, e nós pudemos, com a participação dele, regulamentar essa lei de 23, que institui a pensão para as pessoas, para os filhos, né, das vítimas de feminicídio. Então, a partir em 60 dias, né, essa pensão que de um salário mínimo no conjunto dos filhos de até 18 anos, para as famílias que viveram, para as crianças, para os filhos que viveram a situação de feminicídio de suas mães. Então, isso é muito importante, isso é uma segurança que o Estado brasileiro assume na defesa dos direitos e da proteção das crianças e adolescentes e jovens até 18 anos. É um grande avanço, né, da presença do Estado na vida das pessoas que vivem essa tragédia. Então, vamos começar aí já conversando com o ministro Volney, né, para a gente organizar, para a gente estabelecer rapidamente esse processo para que as famílias cujas mulheres, né, morreram
as mães, esses filhos tenham essa segurança para continuarem na escola, para terem acesso às suas necessidades fundamentais. Essa pensão de um salário mínimo? De um salário mínimo, sim. Maravilha. Então tem uma expectativa aí de até o início de dezembro, mais ou menos, a lei já estará em vigor e a requisição será feita pelo Meu INSS, pelo canal Meu INSS, por isso que a ministra Márcia citou o ministro Volney, que é nosso sócio aqui do Bom Dia Ministro, ministro da Previdência. Isso mesmo. Vambora para a nossa segunda rodada. Rádio Nacional de Brasília, Renato Ribeiro. Ministra, a COP30 está chegando e a senhora anunciou que vai levar uma proposta aí das mulheres para a cúpula do clima, né? A senhora poderia dar alguns detalhes aí, por favor? Sim, Renato, bom dia. Bem, nós tivemos inclusive uma tenda, não é? Mulheres e Clima na nossa conferência, sempre a participação de muitas mulheres, indígenas, quilombolas, de todos os lugares lá. Nós lançamos um plano de ações, nós temos 10 grandes ações, porque a COP não pode ser só o dia do evento, nós estamos já preparando esse processo com todas as mulheres brasileiras, estaremos na COP30 e depois ela continua. Mas nós também tivemos a oportunidade, participando da Assembleia Geral da ONU, de apresentar lá, né, essa proposta de criação de um protocolo, e ele já está sendo formulado, elaborado. Vamos apresentar este protocolo de atendimento às mulheres nos momentos de emergência e desastres climáticos. É um protocolo que ele orienta, né, a ação, as providências, a formação, as informações que as mulheres devem ter diante de uma situação de qualquer emergência ou desastre climático. Então, isso é muito importante, porque isso unifica, isso dá um padrão, né, de atendimento, de ações, de atitudes, de organização daqueles territórios que são afetados. Então, esse é um protocolo muito importante, que foi muito valorizado. Nós temos aí uma parceria com a ONU Mulheres e pretendemos lançar esse protocolo para que ele seja, de fato, uma das soluções que estarão sendo apontadas como uma solução climática assumida por todos os países participantes. Vamos seguir, ministra. Vamos embora lá para o Grupo Marajoara e portal A Província, lá de Belém do Pará, Marina Moreira. Seu áudio está fechado, Marina. Perdão. Não, tudo bem, vamos lá. Gostaria de falar de um caso recente, que influências brasileiras estão aparecendo nas redes sociais convidando mulheres de 18 a 22 anos a trabalhar na Rússia com promessas de atuarem na área de alimentação, de recepção, e chegando lá, a realidade é outra. Elas acabam trabalhando em fábricas, em situações bem precárias e também correndo risco de cair na questão do tráfico humano. Então, eu gostaria de saber como o Ministério das Mulheres pode atuar dentro das redes sociais para proteger essas possíveis vítimas de falsas promessas de trabalho fora do país. Bom, Marina, esse é um tema muito complexo, mas muito importante. Eu falava com a ministra Macaé essa semana, que é a ministra de Direitos Humanos, e também com a alta representante de gênero, a Vanessa, que é a nossa diplomata lá do Ministério de Relações Exteriores, sobre isso, né? Nós combinamos já uma conversa, porque nós temos especialistas, inclusive no nosso ministério, né? Especialistas nesta área das tecnologias, e que a gente defende que a tecnologia deveria sempre ser para melhorar a nossa vida, para promover a nossa participação, acesso às informações, e jamais, né, essa rede digital para comprometer, para destituir mais ainda as mulheres dos seus direitos e ameaças e riscos de vida, né, e de submissão mesmo das mulheres a processos vexatórios, a processos que obviamente levam as mulheres, né, a uma situação de absoluto desespero quando essas mulheres chegam nesses países e têm uma absoluta desilusão em relação àquilo que elas buscavam. Então, nós vamos tomar essa atitude, estamos pensando já, junto com a Unesco, inclusive, junto com o Ministério da Comunicação, um programa de alfabetização digital para que todas as mulheres
entendam, tenham discernimento, saibam onde procurar os seus direitos diante, né, às vezes, da sedução, né, que elas são levadas a aceitarem determinados convites. Então, é uma decisão nossa, vamos fazer isso e quanto mais informação, melhor. Né? Ontem também falamos muito disso na nossa conferência, nesses 3 dias de conferência, onde quase 5.000 mulheres estavam aqui em Brasília, de todo o Brasil. Quanto mais informação, mais acesso, né, as mulheres terão muito mais autonomia e independência para decidirem sobre as suas vidas. Rádio Antena 1, Salvador, Luane Ribeiro. Ministra, sabemos que a violência contra a mulher tem altos índices no Brasil e na Bahia. Eu gostaria de saber se o Ministério vê a possibilidade da emancipação financeira para essas vítimas, visto que é utópico que as mulheres que não estejam preparadas financeiramente possam fugir da violência. Luane, é muito importante sua pergunta. Inclusive, quero dizer que a Casa da Mulher Brasileira de Salvador é uma casa que tem feito um trabalho muito importante em relação às mulheres. Né? Queremos ampliar, queremos implementar novos centros de referência no interior da Bahia, esses 417 municípios aí da Bahia que demandam, não é, sem dúvida, atenção. Temos, como eu disse, não é, a Lei de Igualdade Salarial. Nós teremos agora o próximo relatório. Nós ainda precisamos caminhar muito, precisamos ainda convencer, não é, e fazer com que as empresas brasileiras cumpram essa lei. É isso que o presidente Lula tem dito. Não há muito o que discutir, é cumprir a lei para a mesma função, o mesmo salário. E aí, programas de qualificação e formação. Não é? Estamos sempre em contato com o SEBRAE, que tem ampliado muito, né, o trabalho em todos os estados brasileiros, formando as mulheres. Nós temos, na área de autonomia econômica, né, várias iniciativas, protocolos com as universidades de formação, de qualificação, apoio. Assinamos, inclusive, um acordo com o Ministério da Pesca, né, para apoiar as mulheres pescadoras. Né? Em todos os lugares e espaços, essa questão da autonomia econômica, financeira, ela é decisiva para que a mulher se sinta muito mais forte, muito mais segura, muito mais fortalecida. Né? Os programas de transferência de renda cumprem esse papel. Né? Nós vemos, tem estudos mostrando sempre que as mulheres que recebem o Bolsa Família são mulheres que ganharam muito mais autonomia financeira, são mulheres que têm trabalho, buscam trabalho, e nós precisamos qualificar cada vez mais. Essa é uma questão que a gente falei, inclusive, com o ministro Alckmin, ministro Marinho, né, da gente articular cada vez mais essa rede e que os estados têm essa responsabilidade. O governador Jerônimo está muito preocupado com isso, né? Aí na Bahia, com os fóruns de trabalhadores, trabalhadoras, né, onde as mulheres, de fato, busquem ser cada vez mais qualificadas para ampliar a sua participação no mercado de trabalho, seja formal ou informal. Está crescendo a economia solidária no Brasil, está crescendo esse processo de organização das cooperativas, e é disso que nós precisamos. A questão é chegar nos lugares. Às vezes, na capital, isso é muito mais fácil, mas em municípios de fronteira ou em municípios pequenos, essa circulação da economia, da participação das mulheres é sempre mais difícil. Mas essa é uma meta permanente do Estado, das 3 esferas de governo. Ministra Márcia vai me ajudar a correr agora. Vamos embora lá. Tem que aprender, né? Vamos embora lá, mas você sabe, vamos lá para o Rio de Janeiro, vamos lá para Campo dos Goitacazes, Rádio Live, Léo Puglia. Ministra Márcia, recentemente o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do acesso à mamografia a mulheres de 40 a 49 anos. A gente está começando agora Outubro Rosa. Eu queria saber qual o significado da medida e o que o Ministério da Mulher está planejando para Outubro Rosa. Que bom, Léo, que você fez essa pergunta, porque também nesta nossa conferência, né, nós falamos do Outubro Rosa para as mulheres, não só
não é, para ser uma marca, mas para que de fato nós tenhamos campanhas efetivas. Combinamos de que nós, durante esse Outubro Rosa, nós estaremos nas mídias do Brasil todos os dias falando disso, chamando as mulheres. Nós tivemos um ano em que nós tivemos uma sobra de 40% de oferta dos exames de mamografia. Então as mulheres precisam ter essa informação. E agora, a partir de 40 anos, as mulheres podem fazer a mamografia. A prevenção ao câncer de mama, ao câncer do colo uterino é muito importante. Então, nós faremos lives com as mulheres, nós faremos, já combinei com as gestoras estaduais para que elas façam caminhadas. Nós teremos inúmeras atividades aí, uma programação intensa de mobilização do Brasil. E, mais uma vez, a mídia pode ajudar muito nisso, né? Nós temos acesso, as mulheres têm que procurar. Quando uma unidade básica de saúde não ofertar por alguma razão, né, nós precisamos falar, precisamos comunicar, precisamos informar a quem de direito. O Ministério Público está com a gente também, né, nessa mobilização. Então, nós temos aí uma programação de campanhas, de caminhadas, de informações, de textos que serão divulgados, chamando as mulheres para essa importante iniciativa também do Ministério da Saúde, que é assegurar a universalização de acesso à mamografia para todas as mulheres brasileiras. É isso, então, mamografia agora a partir dos 40 anos, 40 a 49 anos, pelo SUS. Essa faixa etária concentra aí 23% de casos, então se você se prevenir, pode se livrar aí de ter uma doença grave. Exatamente. Vamos embora, ministra, a gente vai agora lá para Manaus. Vamos voltar para Manaus, portal A Crítica, Emily Souza. Olá, ministra. Bom dia novamente. Ministra, outra coisa que eu gostaria de perguntar é em relação a outros tipos de políticas públicas, né? Além desses que a senhora já mencionou, em relação à violência contra a mulher, né? Existe algum outro projeto que o governo federal esteja planejando para Manaus especificamente? Emily, como eu disse, na verdade, nós temos grandes políticas públicas, né, já realizadas pela rede de políticas públicas da saúde, da educação, enfim, da assistência social. E nós estamos agora, nesse momento, nós tiramos prioridades dessa Conferência Nacional, que acaba de acontecer, e compete a cada estado preparar o seu plano estadual de política para as mulheres. Então, para o Amazonas, né, para Manaus especificamente, depende muito daquilo que o Conselho Estadual, do que o Conselho Municipal discutir e definir, né, como pleito. E eu tenho dito, hoje é fundamental conversar com os deputados federais para que eles aloquem recursos do orçamento, que é um recurso público, das emendas parlamentares. Então, é muito importante que Manaus articule isso junto aos seus deputados para que os recursos das emendas se voltem exatamente para as necessidades das mulheres, né? Também voltarei a Manaus para fazer esse debate com todas as mulheres aí, já me comprometi principalmente com as mulheres indígenas para a gente fazer um grande seminário aí no Amazonas para conversar sobre as prioridades. Mas é claro que todas as políticas são super bem-vindas, preventivas, estamos trabalhando para isso todos os dias, em campanhas, nos currículos escolares, né, na responsabilização, no envolvimento, na ampliação das delegacias regionais especializadas. Essa é uma grande demanda também aí do Amazonas. CBN Caruaru, Antônio Marcos. Ministra, as leis de violência ao combate ao feminicídio, né, ao combate à violência contra as mulheres, não estariam ainda tão brandas para o número tanto assim de violência que a gente ainda enxerga na nossa sociedade, ministra? Antônio Marcos, na verdade, esse é um debate, inclusive, que eu fiz. Nós temos uma Secretaria de Mulheres na Câmara Federal, com a deputada Jaque Rocha, também com a Célia Chacriabá. Temos falado com a bancada feminina sobre isso, né? E por isso também é tão importante a gente analisar a incidência dos feminicídios, né? O que acontece, quais as razões, por isso também pedindo para que cada região vá apontando essas situações
situações. Nós estamos estimulando os observatórios, né? Nós não podemos nem julgar, né? E nem entender que uma situação vai ser a resultante para a diminuição dos feminicídios. Isso é um conjunto de medidas. Nós temos que aplicar as leis, e eu não tenho dúvida que a lei no Brasil, ela é firme, ela é forte. A Lei Maria da Penha, não é? Ela tem um papel fundamental, mas não é só a lei. Nós temos que aplicar esta lei, nós temos que punir e nós temos que analisar novas medidas para que a gente consiga reduzir totalmente os feminicídios no Brasil. E essas medidas estarão tomadas, nós anunciaremos em breve um plano nacional de enfrentamento ao feminicídio. Vamos fechar esse giro, ministra, com o portal Folha de Londrina, lá com Luiz Fernando Wiltenburg. Tá fechado seu microfone, Luiz. Desculpa, vamos lá. Nada, vamos lá. Ministra, a gente falou bastante aqui hoje sobre violência contra as mulheres, né? Só que mulheres negras, indígenas, mulheres trans, elas enfrentam violências e exclusões múltiplas, né? Como que o Ministério tem incorporado essa perspectiva interseccional nas políticas públicas para que não se restrinja só a um padrão de mulher universal? Olha, isso é fundamental e também, mais uma vez, nesta conferência, nós lemos, manifestamos através de cartas esse compromisso ético-político em relação ao racismo, em relação à transfobia, em relação a todos os processos que geram e reproduzem esse preconceito, esse machismo, essa discriminação. Esse é um processo permanente, né? Nós não temos dúvida. Em todas as ações do Ministério das Mulheres, a questão da garantia do atendimento, da priorização às mulheres negras é fundamental. Teremos a Marcha das Mulheres Negras agora 25 de novembro. O Ministério das Mulheres vai cofinanciar, porque é fundamental que isso seja insistentemente repetido no Brasil. Nós não podemos nos conformar, não podemos enfrentar, não teremos nenhum tipo de desenvolvimento sem a participação, sem a gente priorizar, sem a gente entender o papel, né, do racismo, da transfobia, de todos os processos, do capacitismo, né, de todos os processos que violam os direitos das mulheres no Brasil. Isso para nós é uma condição para que a gente cumpra o que está na Constituição, e o novo Plano Nacional de Política para as Mulheres vai trazer a essencialidade destas diversidades, né, e o respeito e o nosso compromisso e dever em relação a essa dívida social tão grande que a gente alimenta ainda no Brasil. Ministra, para a gente fechar aqui as perguntas, eu queria ouvi-la a respeito da... A senhora disse dos esforços do governo, conversando com pessoas, fazendo rodas de conversa. A senhora acaba de sair da 5ª conferência, que não era realizada há tanto tempo, Conferência de Políticas para as Mulheres. E aí, uma coisa que a gente percebe bastante é que as mulheres têm muita dificuldade ainda de identificar as formas de violência, né? A gente tem a violência verbal, a psicológica, a física, né? A física, eu acho que ela fica mais evidente, mais marcada, mas acredito que a psicológica e a verbal, as pessoas normalizem mais. Eu queria ouvi-la a respeito disso e queria que a senhora orientasse as mulheres em relação a isso. Muito importante a sua pergunta. Por isso eu tenho dito, não é, que a Lei Maria da Penha para a gente, e tem um reconhecimento mundial, e falando com a própria Maria da Penha esses dias, ela dizia, não é, da importância da gente cada vez mais fazer essa formação, incluir, inclusive, a Lei Maria da Penha nos currículos escolares. Uhum. A lei classifica todas as formas de violência. Como você disse, a violência psicológica é terrível, né? E ela é invisibilizada do ponto de vista da aparência, né? Mas a violência verbal, a violência, que é uma violência cotidiana que as mulheres dizem, e eu conheci lá em Natal a Juliana, que levou aqueles 61 socos, e ela tem hoje 7 placas de titânio e 31 parafusos no seu rosto, e ela dizia: a minha expectativa era que ele ia melhorar, porque há 2 anos ela tinha um relacionamento com o namorado, e
com quem ela vivia. E ela dizia, não, hoje ele me agrediu, mas ele prometeu que vai melhorar. Então, nós temos aí um processo, de fato, né, onde a presença das equipes profissionais são fundamentais, dos professores, dos profissionais de saúde, dos assistentes sociais e psicólogos, para que eles trabalhem com as mulheres essa dimensão da vida delas. Não é uma dimensão particular e que aquele ditado né, na relação de marido e mulher, ninguém bota a colher. A presença é dever do Estado interferir nisso. A violência política, a violência patrimonial e financeira, que é tão agravada, né? Nós temos ainda uma relação muito conservadora em relação a isso, a essa questão da violência patrimonial e financeira. E essa violência psicológica, ela vai ser enfrentada à medida em que as mulheres tiverem mais acesso aos serviços públicos, aos grupos comunitários, aos serviços do CAPES, dos CRAS, dos CREAS, das comunidades, né? E isso que a gente tem estimulado. A formação, né, das próprias mulheres, isso tem que começar desde cedo, né? Nós não temos nos currículos escolares, ou nós temos leis, e que agora o ministro Camilo né, se comprometeu, nós temos que avançar muito nisso, porque é assim que as pessoas vão se livrar disso. É quando as mulheres passam a ter cada vez mais a consciência desse direito à não violência, e não perpetuar essa relação como uma parte do seu cotidiano da vida. Quando eu pergunto para 100 mulheres, aqui vocês sofrem de violência, a grande maioria levanta a mão. É muito triste isso, e nós não podemos normalizar, naturalizar de jeito nenhum. Haja visto o que acontece no próprio Congresso Nacional, quando lideranças, não é, acham que têm o direito de ofender as outras ministras, as outras parlamentares. Então, esse é um processo que a gente precisa trabalhar muito ainda, e nós temos inúmeras formas para isso. Eu recebi pelo menos 30 livros nessa conferência que falam das pesquisas, dos estudos e de soluções para que a gente, de fato, mude, né, essa cultura, mude essa mentalidade, mude a própria atitude dos homens. A ONU Mulheres tem um programa que é o He for She, né, Eles por Elas, né, e que nós temos que fazer isso mesmo, nós temos que conversar, dialogar com os homens, através dos grupos reflexivos. Nós temos aí também com a rede, conversei com a Luísa Trajano esses dias, nós temos as Mulheres do Brasil, nós temos que ampliar esse trabalho para que a gente enfrente, né, com coragem, todos os dias, essa situação que não pode ser preservada como uma cultura instalada no país. Ao contrário, nós temos que superar toda e qualquer violência em relação às mulheres livres de violência. Ministra Márcia Lopes, obrigada pela gentileza da entrevista mais uma vez. Obrigada, Karine. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo nosso. Sucesso na sua jornada aí com as mulheres. Obrigada. E volte sempre, hein? Obrigada, viu? Muito bem. Muito importante a participação de vocês e vocês chegarem a todo o Brasil. Eu tenho certeza que milhões de mulheres estão escutando esse programa. Sem dúvida. Muito obrigada. É isso. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje. Como sempre, espero revê-los e revê-las em próximas oportunidades. E é isso. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. E a gente se vê na semana que vem. Obrigada pela companhia. Tchau.